Vou lá chamar o povo. Ok. Vinte e seis. 29. 29 do 1. 26. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Pessoais. Parte 1. Singular. Plural. Masculino. E o feminino. Muito bem. Cadê? Deram algum sinal lá no grupo? Não, eu chamei o povo lá, mas até agora nada. Então, vamos lá. Tem que passar essa aula. Acho que amanhã é sexta, antes do Shabat, eu vou gravar uma aula e enviar para vocês. Pronomes pessoais, parte 1, tá? 29 de 2026, hebraico bíblico. Nós vamos trabalhar os pronomes pessoais, o singular e o plural. Eu vou ver se eu trabalho os pronomes de forma diferente, pelo menos acentuando os pontos, né? Como trabalhar os pontos e que envolve a própria gramática, né? O primeiro pronome
primeiro pronome, ele tem a parte completa e tem a parte abreviada, né? Então, nós temos aqui o Anohi, né? A parte abreviada, e nós temos o Ani. Aliás, aqui é a parte completa e aqui a parte abreviada. Tá? Parte completa e a parte abreviada. Na escritura vai aparecer as duas maneiras, tá? Tanto a parte completa quanto a parte abreviada. Na língua hebraica, ou no idioma hebraico, os pronomes, eles possuem dentro de si, uma outra parte da gramática. Mas isso está relacionado à questão verbal, tá? Uma outra situação é quando nós usamos a parte, pode ser a parte que envolve posse, tá? Então, a maneira como você escreve os pronomes, pelo menos da primeira pessoa no singular. Primeira pessoa. Espaço aqui. Primeira pessoa. Primeira pessoa. É importante o aluno entender que aqui nós temos a primeira pessoa, tá? E essa parte, ela é um pouco de todas as turmas, né, que eu trabalhei os pronomes, né? Sempre pelo menos 1, 2 ou 3 alunos no máximo tiveram assim uma curiosidade sobre a questão dos pronomes. Uma delas é sobre o verbo, a ligação com o verbo, deixa eu ver aqui, um ponto. Está ligado ao verbo, e a outra é pronome possessivo. Possessivo. Aqui é o verbo ser. Está. Então, os pronomes, tá? Eles estão atrelados à questão verbal, que é justamente o verbo ser e estar. E aqui, 1.2, que é o pronome possessivo, tá? Possessivo. Quando nós olhamos para os pronomes, nós devemos observar
esta parte aqui, né? E esta parte aqui. Pelo menos essa aqui. É como se aqui fosse uma espécie de prefixo e aqui fosse sufixo. Prefixo e sufixo, tá? Que na maioria dos casos, como eu falei, está atrelado ao pronome possessivo. E também, no tempo presente, o verbo ser e estar. Aqui nós temos a primeira pessoa e aqui a segunda pessoa. Aqui, ali. A tá. E o at. Tá? Nós temos o anohi ou ani, nós temos o atá. Atá. Aqui é eu. Vou colocar ali. Universal, porque não está especificando se é homem ou se é mulher que está uma questão da fala, uma questão de se expressar, não está especificando se é homem ou se é mulher. Na questão bíblica, a mesma coisa. Principalmente quando há textos em que envolve, principalmente quando aparece ali o tetragrama, ou então aparece, vai depender muito da tradução, mas geralmente aparece o termo Adonai ou Eterno. Eu sou o Eterno. Aí vem, geralmente aparece o tetragrama na escrita hebraica, vai aparecer o tetragrama, ou então aparece, é muito difícil aparecer a palavra Hashem. Sempre vai aparecer o tetragrama. Então aparece o tetragrama, né? E antes vem o pronome. O pronome ali está indicando que é o eterno. Então, por exemplo, eu sou o eterno vosso Deus, e assim vai. Então sempre vai aparecer, tá? Seja a versão completa, né? Ou a parte abreviada, tá? O professor está errado quando aparece a forma abreviada? Não, tá? Pode aparecer. Todavia, se aparecer, né? Vocês já estão como é que eu posso dizer? Sabendo, né? Que ali se trata de um pronome da primeira pessoa de quem está sendo mencionado, de quem está se comunicando, falando ou se expressando. Tá? Dá para saber se é mulher ou homem? Não, porque o pronome ani ou anuhi, ele é universal. Agora aqui não, aqui já está, digamos que como é que eu posso dizer? Já está sendo mencionado o sexo, né? Por exemplo, aqui é você.
Aqui é você, tu. Geralmente, na tradução, não vai aparecer você. Geralmente vai aparecer tu, mas eu vou colocar as duas, pode ser você ou tu, né? Por uma questão até de dúvida, né? Masculino. E aqui a mesma coisa, você ou tu, tá? Aí já é no feminino. Lembrando que o at, né? At, a pronúncia é at, tá? Aqui é atá, a. Esse chevá, ele não é sonoro, tá? Ele não é sonoro. Tem uma regra que diz que um chivá, mesmo que ele apareça embaixo de uma... Aliás, mesmo que ele seja precedido por uma vogal breve, né? Mesmo que ele apareça precedido por uma vogal breve. Mas, se ele aparecer embaixo de uma consoante duplicada, ou seja, uma consoante que contenha o dagesh, ele é sonoro, ou seja, ele é pronunciado. Só que no caso aí é o seguinte, eu tenho uma expressão monossílaba, uma palavra monossílaba. Ou seja, eu tenho uma palavra, uma quebra não seria uma quebra de sílaba, porque aqui ele é o último. Então, se ele é o último, então ele não é sonoro. Tá? Isso aí é por uma questão da pronúncia, certo? At. Atá. Baruch atah Adonai Eloheinu Hashem Eloheinu. Baruch atah Hashem, bendito sejas tu, eterno, Eloheinu, Melech Haolam, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Então, bendito sejas tu. Esse você ele não cai muito bem. Não seja errado, mas uma questão de... Como é que eu posso dizer? Pelo menos no hebraico bíblico, que é uma linguagem quase que clássica. Questão de concordância, né? Já se fosse uma questão do hebraico moderno, aí sim, né? Por exemplo, efoatá, de onde você é, ou de onde tu és, e assim por diante. Então já
até o próprio tu entraria, né? Assim como você, numa melhor performance. Já no hebraico bíblico, o tu parece que ele se encaixa mais, né? E aqui, at, tá? Então, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, e tem, aliás, primeira pessoa, segunda pessoa. E temos a terceira pessoa, não sei se vai dar aqui, mas já nós temos o Hu. Está conosco o senhor Fernando Martins. Senhor Fernando Martins, boa noite, seja bem-vindo. Aqui é. Deixa eu ver. Hu. Ele. Hu. Baruchu. Baruchu Vareshmo. Bendito seja ele. E bendito seja o seu Shmot, seu nome. Baruchu, ele. Então aqui é terceira pessoa. Bem aqui eu vou colocar o feminino, tá? Negócio aqui. Aqui que tá. É aqui. Aqui. Tem um ponto. Isso aí depois nós resolvemos. Aqui. Isso aí mesmo. Então vamos lá. Aqui tem o ri.
ela. Pronto. Senhor Fernando, a primeira, a segunda e a terceira, como aqui, ó. Aqui eu coloquei a primeira. Vou colocar aqui, segunda pessoa. Será que dá para ficar aqui? Segunda pessoa. Segunda pessoa. E aqui, terceira pessoa. Certo? A maneira como eles aparecem, né? A primeira pessoa é assim, da segunda e da terceira, tá? Só que tem uma questão também, que eu falei para vocês, a questão do verbo, ser e estar, tá? Os verbos em si, pelo menos no presente, tempo presente, eles não vão aparecer de maneira isolada, tá? Não existe uma forma isolada para os verbos ser e estar em hebraico no tempo presente. Então, eles já estão ligados ou atrelados, ou por que não, dentro do pronome. Certo? Por outro lado, nós temos o possessivo. Então, pelo menos essa turma, eu vou procurar trabalhar eles de forma diferente. Já com a demonstração dos prefixos e sufixos. Tá? Só um instante. Deixa eu olhar aqui, ó. Churururu. Ok. Certo. Então, vamos lá. Então, aqui tem, como eu falei, dentro deles já aparece o verbo. Se for uma questão, pelo menos uma questão de analisar porque assim, a questão da tradução, vocês vão encontrar inúmeras traduções, tá? Algumas se aproximam, outras quase se aproximam, e algumas passam longe, certo? Mas tem aquela que aparece bem de forma coerente. Então, qualquer análise, para isso existe a gramática. Então, todos os níveis de interpretação, uma questão de interpretação de texto, todos os níveis, tá? A base vai ser a gramática. Por quê? Porque ali vai ter uma análise. Ainda que seja uma questão literal ou não literal, certo? Seja literal ou não literal, a gramática ela sempre vai estar ali presente. Então, a base de vocês, de fato, será a gramática, tá? Não há como abrir mão da gramática, porque senão fica uma coisa sem sentido, sem base, sem alinhamento. Então, as traduções, na sua
da sua grande, eu até diria da sua grande perspectiva, é pelo menos de se aproximar daquilo que está em hebraico. Às vezes pode ser, lembrando que na língua hebraica, um termo, uma palavra, uma expressão, ela tem vários sentidos. Então não dá para você isolar, né? Por exemplo, você pega um texto e ali aparece, inclusive, teve até um aluno que ele perguntou sobre a expressão Mechá, Meshahavá, acho que é essa a expressão, Meshahavá, e a outra é sobre Etzá. Uma tem praticamente vários sentidos, mas o contexto não é o mesmo de uma, embora sejam parecidas, embora o contexto sejam parecidos, mas há divergência, porque uma dá uma ideia de pensamento, enquanto a outra de uma, por exemplo, de uma liberar, sentido de liberar, né? E a outra de raciocínio, de pensamento, de algo que você está criando, né? Mais ou menos isso. Exatamente sobre o texto. Por exemplo, o texto diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do eterno. Então é exatamente isso aí. Então tem dois termos ali, que é o não sei se é Meshavá ou Meshavá, e o outro é Etzat. Então, na língua hebraica, as palavras, elas possuem vários sentidos. Digamos que cada uma para um contexto específico, né? Então, a gramática, ela está aí presente justamente para essa questão, para não isolar texto, para não isolar palavra, tá? Não ficar enfundado somente naquilo ali. Não, mas é porque a palavra Kadosh quer dizer santo. Tudo bem. A palavra Kadosh quer dizer santo, mas ela também significa separado, né? Ao mesmo tempo, ela representa algo puro, algo santo, algo separado. Então, não dá para você pegar uma palavra e isolar ela, certo? Então, o ani, o atá, o at, o ri, estão atrelados ao verbo. Tá? Talvez na gramática bíblica, literária, ela não apareça de uma forma bem específica, ou seja, talvez vocês não encontrem, mas daqui a ali vocês podem encontrar, não com muita frequência. Já o atar, ele aparece muito mais do que o at, digamos assim. Esse ri, ele aparece inúmeras vezes, o ru também. Então, são pronomes que estão atrelados, às vezes, ao verbo. Então, seria estar mais no tempo presente. Por quê? Porque o verbo estar, ser e estar não aparece de forma isolada, ou seja, separada, né? Mas está atrelado ao verbo. E, por outro lado, o pronome possessivo. Na questão do pronome possessivo, para uns pode ser algo bem mais simples, para outros, não. Mas o que vai ajudar vocês é aqui, ó. Então, todo termo pode conter, como eu já falei muito para vocês, pode conter a presença de um artigo, seja ele definido ou indefinido, vai aparecer a conjugação, seja ela vá, vê, vi, vou, não, vou não, vi, vê, vá, tem o vou que é o Kametzkatan, e tem o vi. Muito bem.
São 7 no total. Então, pode aparecer a presença de uma conjugação, e aí vocês vão analisar sempre a primeira parte e a última. No meio, aparece a raiz. No meio aparece a raiz. A raiz, talvez ela venha pegar o início, como sempre, na parte prefixada, e vai pegar talvez o fim. Mas a questão é bem diferente, porque pode ser esta letra aqui, ela não vai entrar com uma raiz, ou um radical. Então, é importante vocês analisar sempre aqui, ó, por exemplo, ani. Esse ani, ele se torna um sufixo, tá? Já o aleph, ele pode se tornar um prefixo, certo? E assim sucessivamente. Aqui a mesma situação. Então, nós estamos trabalhando os sufixos, os pronomes pessoais, mas os demais, até por conta de prefixo e sufixo, vai partir daqui, tá, gente? Por exemplo, athem, o atem, atem com sufixo feminino, atem com sufixo masculino, que é o mem, e assim sucessivamente, tá? Aqui nós temos a terceira pessoa. A terceira pessoa no masculino é hu, é ele. Então, todas as vezes, seja numa tefilá, seja até mesmo texto tanaico, toda vez que aparecer este termo, vocês vão saber que se trata de algo masculino. Alguém, né, mencionando uma terceira pessoa. Simples. E, por outro lado, o ri, que é a parte feminina, pronome feminino, tá? Da terceira pessoa. Então, esse aqui é o singular, tá, pessoal? Singular. Parte singular. Masculino e feminino. A primeira pessoa, da segunda e da terceira. Volto a dizer. Parte completa e a parte abreviada. Tá? Aqui é o masculino, o feminino, o masculino e o feminino. Porém, do singular da primeira do pronome pessoal. Alguma pergunta? Tudo ok? Shalom, shalom. Seu Fernando, o senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo, não pergunta não, pode seguir. Tá, ok. O seu Fernando, eu ativei o microfone dele aqui, mas eu acho que ele não está me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Bom, 39. Bom, vamos terminar então a nossa aula, tá? Nós estamos aí 40 minutos, foi rápido, 40 minutos de aula. Eu já vou entrar em uma outra sala, tá? Então, esse aqui é o nosso assunto atual, tá? Pronomes pessoais, parte 1, singular e plural, tá? E aí, qualquer coisa, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no grupo do WhatsApp, certo? Agradeço a presença do Rabi Levi Beniakov, do senhor Fernando Martins, e agradeço já pelos demais, né, que não
por algum motivo não puderam estar aqui, né? Mas acredito que irão assistir essa aula. E em caso de dúvidas, né? Vocês podem se direcionar ou o privado ou até mesmo no grupo do WhatsApp, tá? Amanhã vai Então, ter aula? Oi? Amanhã terá outra aula? Amanhã é sexta, amanhã é o Shabat, mas eu quero Não, é ver, verdade. eu quero ver se pelo menos durante o dia, eu vou ver ainda a programação de amanhã, não vou definir nada, tá? Mas qualquer coisa eu gravo uma amanhã durante o dia e aí eu envio para vocês, tá? Pelo menos para a gente ficar atualizado. Então, shalom, shalom e até logo. Tchau, tchau.